Então vamos fazer um resumo sobre divórcio aqui, para acabar de vez com essas bobeiras que andam pregando por aí. Aqui, os fariseus, no versículo 3 estavam experimentando para ver a opinião de Jesus. E eles disseram assim: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O que é repudiar? Vamos lá. Deixar ir, despedir-se, né? Mandar embora, tá? Isso aqui é o texto original no grego. Então respondeu Jesus: não tem lido que o Criador desde o princípio fez os homens, o homem e a mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Jesus está mostrando aqui a lógica por trás do relacionamento. Um marido e uma esposa. Beleza. Isso aqui é o princípio de um casamento. Casamento certo. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Tá? Lembrando que o pai escolhia, né, quem a filha ia casar, a filha na idade de 12 anos, o rapaz na idade de 13 anos. Se a filha chegasse a 12 anos e meio, ela até podia escolher não querer casar com aquela pessoa. Tá? E ali, é, então esses homens replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Observe o que eles dizem aqui. Por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e mandar embora? Ou seja, primeiro dar a carta de divórcio, apostasião, né? Uma carta de divórcio, tá? Que está no sentido também de repudiar, mas com uma documentação. Ó, a carta de divórcio e repudiar, ou seja, e liberar, e despedir. Ou seja, não despedir, apoluo, tá? Essa palavra repudiar está em apoluo. Ou seja, dar a carta de divórcio e depois mandar embora. Por que Moisés fez isso? Ou seja, Moisés não está dizendo, aqui na lei dele, para mandar ela embora repudiando sem dar a carta de divórcio. Porque se ele manda ela embora, repudia essa mulher, ela não podia casar-se com outro, ela teria que voltar para o seu marido. Mas o marido está mandando ela embora, não quer mais ela. Não quer mais ela. E Jesus está dizendo que vai dizer aqui que não pode ser dessa forma. Isso era o que estava acontecendo na época. Eles mandavam ela embora sem a carta de divórcio. Quem casasse com ela estaria cometendo adultério porque ela ainda está ligada ao seu marido por conta da carta, por conta do casamento. Entende? O casamento também era um contrato. Tá? Tanto é que, para ele, por que eles não davam essa carta de divórcio? Por que se recusavam? Por que Moisés teve que colocar isso em lei? Porque eles queriam, por qualquer motivo, mandá-lo embora, tá? Sem dar o dote, sem compartilhar valores, porque tinha que dar esse valor. Tá? Ia lá no rabino, lavrava-se ali a documentação, o termo de divórcio. Isso está lá em Deuteronômio 24. E lá em Deuteronômio 24 mostra uma situação de uma pessoa que pega uma certidão de divórcio. Ele está explicando regras leis acerca do casamento. Ou seja, teve que haver algumas leis. Tá? Vou voltar aqui depois. Deuteronômio 24, acho que é um. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por que ela não é agradável aos seus olhos? O texto aqui não está falando de beleza, não está falando que ele não achou ela bonita, mas por ele ter achado coisa indecente. Quando coloca essa palavra indecente no hebraico aqui, as pessoas leem só isso aqui: nudez vergonhosa, partes pudentas, né? Ali já está mais ligado à questão dos órgãos sexuais, alguma coisa nesse sentido. Mas esquecem de botar aqui o finalzinho, ó, conduta imprópria. Ele pode achar uma conduta imprópria, né? Que conduta imprópria? Aí que eu vou explicar para vocês o que é porneia. Porque porneia fala de condutas impróprias. A homossexualidade, fala de uma série de coisas que são condutas impróprias. Depois a gente vai falar nisso. Então, ele não achou ela agradável aos olhos porque ele achou coisa indecente nela, né? Uma conduta imprópria. Ou talvez ela seja uma adoradora de outros deuses. Também é uma conduta imprópria. Porque haviam 18 termos na Bíblia para apedrejamento. Tá?
E quando se fala em porneia, se fala de coisas relacionadas não só à parte sexual, né, mas também à adoração a ídolos, à homossexualidade, né? Fala de outras coisas que depois eu vou explicar isso aqui. Então, achando coisa indecente nela, né? E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ou seja, havia como lavrar um termo de divórcio, né? Divórcio aqui, no hebraico, de separação. E lhe der na mão, e a despedir, ou seja, deu o divórcio e repudiar. Foi isso que o fariseu lá falou. Moisés mandou dar a carta de divórcio e despedir. Se ela saindo de sua casa for casar com outro homem, e esse fizer a mesma coisa, entende? Ela, ou se esse cara morrer, tá aqui, ela não pode retornar para o primeiro marido, né? Depois que ela foi contaminada, pois é abominação. Então, perante ao Senhor aqui então, tem leis, ou seja, ela foi abandonada, foi embora com a carta de divórcio, ela casou-se com outro, então podia casar-se com outro, tá? Casou-se com outro, o outro fez a mesma coisa, ou de repente o outro morreu e ela ficou livre da lei, né? Se ela fosse ela fosse apedrejada, o marido estaria livre da lei. Se ele morresse, ela estava livre da lei, ela poderia casar-se de novo, tá? Então, se ele ou mandou ela embora ou ele morreu, aquele primeiro marido não podia casar com ela. Isso aqui fácil de entender, não tem nada demais aqui. É uma lei sobre o procedimento, né, que não poderia ser feito dessa forma. Voltando ao texto aqui, ele fala que os dois são uma carne só. Ou seja, o casamento, lembra lá que o texto fala assim, para se lembrar da mulher de sua mocidade, porque os judeus casavam-se muito jovens. Então aquele casamento ali era vitalício. Mas havia como se separar de algumas formas. Por exemplo, aí está aqui. Replicou, por que mandou Moisés da casa de vós sem repudiar? Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Né? A palavra dureza aqui, ó, dureza de coração, a mesma coisa. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Porque que dureza é essa do coração? Porque os homens estavam fazendo de qualquer maneira. Então, estavam fazendo de qualquer maneira o quê? Repudiando sem dar a carta de divórcio. Então estava acontecendo uma injustiça com as mulheres. Os caras se casavam de novo, os homens até se casavam com mulheres de outros povos, o que era condenado, tá? Não podia. Então era uma bagunça, mas como vocês sabem, quando Jesus chegou naquela época, as autoridades estavam corruptas. Então, com certeza, os homens alopraram também. Ou seja, as mulheres não tinham nem condições de buscar os sacerdotes para ser ajudados, porque eram homens, né? E estavam corruptos, aceitavam dinheiro, possivelmente até para essas questões de lavrar casamento, lavrar termo de divórcio. Então eles não queriam, tanto que a corrupção é tão suja, que alguns homens, se vocês estudarem sobre o Corban, alguns homens queriam não ter a obrigatoriedade de cuidar dos próprios pais na velhice. Eles davam dinheiro para o templo, pegavam uma parte de volta, uma parte ficava lá com o sacerdote, para não ter obrigação de cuidar dos pais. E olha que lá 400 anos antes, Malaquias já falava que eles deixaram de dar o dízimo, e o dízimo está na lei dos judeus, é uma obrigação, eles estavam deixando tudo para trás. 400 anos depois que Malaquias prega isso, como é que Jesus encontrou isso aqui? Uma bagunça. Jesus encontrou as pessoas, chamava as pessoas de raça de víbora, sepulcro caiado. Como que uma mulher que já é injustiçada desde sempre vive numa condição assim que o homem subjuga a mulher? Tanto que quando foram levar a mulher adúltera lá, levaram só a mulher, mas pela lei diz que é o homem e a mulher adúltera tem que ser apedrejado. Por que levaram só a mulher? É só você raciocinar. Machismo. Ou não tinham provas. Tinha que ser os dois apedrejados. Tá? Então, você já percebe ali que as mulheres estavam sendo injustiçadas, por isso que Moisés mandou dar carta de divórcio. Por quê? Com a carta de divórcio, ela pegava o dote, uma parte da herança, do dinheiro, tá? Ia para casa dos seus pais com a carta de divórcio, e depois ela se arrumava outro casamento. Simples, né? Simples. Hoje em dia, na graça, a pessoa cometeu adultério, ela não tem direito a se arrepender? O perdão de Cristo é limitado? A pessoa pode cometer o que for, o perdão de Cristo alcança qualquer pecado. Desde o momento que ela se arrepende e agora eu vou casar com uma pessoa direita e vou seguir minha vida daqui para frente. Não tem problema nenhum nisso. Não tem. Tá? Porque aqui o que estava acontecendo era que as coisas estavam sendo feitas de qualquer maneira.
Os judeus repudiavam as mulheres por qualquer motivo. Eles não achou, era assim, essa mulher tá muito velha para mim, essa mulher tá muito feia, achei uma mais bonita, e ela repudiava. E foi isso que foi questionado de Jesus, se por qualquer motivo. Aí Jesus diz assim: eu porém vos digo, quem repudia a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, está no plural, tá? Essa palavra ilícitas está aqui. Você pode ler aqui: adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher divorciada, adoração a ídolo, da impureza que se origina na idolatria, qual se incorria ao comer sacrifício oferecido aos ídolos. Vamos entender isso aqui. Existe essa palavra, ela é porneia. Essa palavra porneia, ela existe em todas as Bíblias, dentro de todos esses contextos que vocês estão vendo aqui. Ela não é só relacionada à questão da separação. A homossexualidade está dentro de porneia. Porque a porneia é toda a prática contra o corpo, sexual contra o corpo, né? Uma atitude não natural. Tanto que está a homossexualidade e lesbianismo. Isso aqui é Bíblia Strong, tá? Isso aqui é documento, isso aqui é uma Bíblia formulada. Há a questão da idolatria também. Imagina, esse cara encontrou uma coisa impura. Olha só, Jesus deu uma pausa aqui, ó. Quem repudia a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, tendo relações sexuais ilícitas, que pode ser qualquer uma dessas coisas aqui, porque a palavra original é porneia, ou seja, não é só relações sexuais ilícitas que está englobado ali. Se a mulher adorasse a outros deuses e tivesse aqueles deuses dentro da casa dele, ele olhava e via que não tinha uma coisa. Eu casei com essa mulher aqui, mas não sabia que essa mulher era idólatra, não. Eu posso separar dela. Então, eu casei com essa mulher, mas ela tem umas atitudes aqui de lesbianismo. Ela não gosta de homem. Podia se separar. Então, havia condições de separação. Tanto que Jesus abre esse parênteses aqui, no plural. Eu, porém, vou dizer quem repudiar que mandar embora, apoluo, quem libertar, deixar ela ir embora. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. Ou seja, essa forma dele mandar embora essa mulher não está legalizada. Pode ser que eles consigam até fazer isso nos papéis, nos trâmites de divórcio, mas Deus não está se agradando disso, tá? Então, por mais que podia estar bonitinho na lei, podia pagar alguém para dizer que a mulher fez isso ou aquilo, mas ele estaria se enganando, porque diante de Deus ele estaria em adultério, entende? Então, tipo assim, aqui é a sem vergonhice do povo que está sendo questionado aqui, tá? Então, não sendo casar com outro comete adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Por que com a repudiada? Porque se ele despediu ela sem carta de divórcio, ela ainda pertence a ele. Ele não podia deixar ela por qualquer motivo. É isso que Jesus está dizendo. Se ela não fez nenhuma atitude ilícita contra ele, se não tem ali nenhuma questão citada nessas questões aqui, que foi citada, ele não podia, ele não tinha autorização. E quem casasse com ela, né, estaria também cometendo adultério. Ou seja, estaria acontecendo 3 derrotas espirituais. Do cara que repudiou ela de qualquer maneira, foi covarde. O dever do homem é cuidar da mulher, ele foi covarde. A mulher estava exposta ao adultério se ela casasse com outro, e o homem que casasse com ela também estava exposto. Eram 3 crimes espirituais ali, ocorrendo ao mesmo tempo. Entende? Então, a questão aqui não foi a causa do divórcio. A questão é que Jesus não queria que acontecesse a questão do divórcio. Deus odeia o divórcio, ele não queria. Mas como o homem é duro de coração, duro de entender, que pelo menos não usasse a dureza desse coração para ser mais injusto ainda com as mulheres. Ou seja, ele está duro de coração por desejos pessoais, né, financeiro, que foi citado aqui, de não querer dar o dote, não se preocupando, se ele foi para cuidar da mulher, ele não estava se preocupando com a vida dela, ou seja, ele não estava se preocupando com o fato dela ficar sozinha, solitária, com uma vida sofrida, não. O bonitão queria simplesmente se aproveitar dos benefícios que um homem tinha para simplesmente fazer uma maldade com a mulher. E aqui Jesus está falando, não, você casou, assume sua mulher, fique com ela.
Se ela não fez nada que te dê, nenhuma conduta que te dê um motivo para se separar dela, não se separe dela. Porque Deus é o Deus de divórcio. Isso é óbvio, isso é nítido, tá? Só que aqui não existia graça, tá? Aqui, nesse momento, Jesus estava aqui em terra e ainda não existia graça. Com a graça, se acontece uma situação dessa, o coração do homem endurecido, o homem se arrepende, o que ele tem que fazer? Vai, não peques mais. Ele tem que se arrepender de verdade, isso aí é pessoal, tá? Não adianta a pessoa falar que fingiu que se arrependeu, ou que pelo menos busque uma vida correta. Porque quando você faz o certo, a incircuncisão se torna circuncisão. Quando você começa um casamento que você vai praticar tudo direitinho a partir dali para frente, com filhos, com família, você não adultera mais, você fez o que Jesus falou, vai e não peques mais. O objetivo da Bíblia é esse, gente. É que as pessoas se arrependam e o próprio Deus fala, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Por isso que Davi foi salvo. Por isso que Davi não foi massacrado pela lei, porque os crimes que Davi cometeu contra Betseba, ali, quando o Urias e o adultério, já era morte, mesmo ele sendo rei. Mas terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. O perdão, ele não tem limites. Os legalistas acham que tem. Perdão não tem limite. Se um cara que é criminoso se arrepende, ele tem consequências? Sim, pode ter consequências. E qual a consequência de um cara que se arrepende aqui, que trai a mulher? A consequência é que a esposa certa vem do Senhor, correto? Que ele abandonou aquela mulher que Deus fez para ele vai ter dificuldade de achar uma outra. Ele vai ter dificuldade de achar uma outra auxiliadora, entende? Então ele vai sofrer consequências. Ele pode arrumar uma mulher bonita, ele pode seguir a vida, mas as mulheres de repente nem podem nem gostar dele. Ele só pode gostar às vezes. Então a consequência é essa, de você ter deixado uma pessoa bacana que ia viver do seu lado, que ia cuidar de você na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? Porque o casamento é um documento civil, tá? Você casa, portanto, quem casa na igreja tem que ter um juiz de paz para lavrar o termo civil junto. São dois casamentos em um, civil e religioso. O civil é o que vale, tá? Então, quando te pede certidão de casamento para você colocar lá na tua identidade nova, não vai adiantar você apresentar o da igreja. O que é aceito é o documento do cartório. Então você percebe que na nossa leis aqui, o civil é o válido para a questão de herança, para tudo quanto é questão. O resto não sei se tem validade, a não ser se for acompanhado do juiz de paz ali. E alguns documentos lá que tem de união estável entre pessoas lá de outro sexo, aí já é outro departamento que eu nem vou tocar nesse assunto, que não cabe a igreja discutir esse tipo de coisa, de assunto. Isso aí é com eles. Então aqui eu, por exemplo, digo que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, comete adultério. E casar com outro comete adultério. Não tem nada demais aqui nesse texto, gente. Não tem nada, cara, não tem nada demais aqui. Simplesmente você sabe que você tem que cuidar da sua mulher, que você não pode se separar de qualquer motivo. A gente tem a lei de Deus no nosso coração, escrito. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem a mente de Cristo. Isso daqui a igreja já segue. Não precisa nem de lei para isso aqui. Mas a igreja já segue. Mas às vezes acontece uma queda, né? Uma quebra de aliança. E às vezes o cônjuge não quer mais continuar. Lá com Paulo, quando dois irmãos, um se convertia e outro não, a regra era não se separarem. E a regra hoje, o cara está no segundo, terceiro casamento, se converteu, não se separa. O convívio deles, do crente com o descrente, santifica o casamento. Se os dois forem crentes, santifica mais ainda. Mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte, todavia, o servo não está sujeito à servidão, porque Deus nos chamou à paz. Nos chamou à paz. Paulo utiliza-se, eu sempre falo isso, do Talmud, da Mishnah, que é uma parte do Talmud. Você pode pegar isso em qualquer livro de teologia, tá? Isso daí são documentos orais dos rabinos do primeiro século, ensinamentos que Paulo extraiu da Mishnah e transmitiu para a igreja gentílica. Por quê? Porque os gentios não foram criados dentro de leis, enquanto os judeus sempre tiveram leis para tudo quanto tipo de coisa. Então você já tinha uma comunidade, né, um país, uma civilização vivendo dentro de
de experiências, né? de casamentos, de rabinos, de ensinamentos muito antigos que foram passados para os judeus e eles viveram dentro desses ensinamentos. E você tem ensinamentos lá de Mateus, de Moisés, que também são inspirados por Deus para conduzir a vida daquelas pessoas. Então Paulo faz uso da Mishnah, porque não é só você perceber. Você se converteu e a sua mulher quis ficar na Ubanda. E a sua mulher fala assim, cara, eu não quero ser crente. Se você quiser ser crente, você vai embora. E eu vou pro meu lado e você vai pro outro. Ela vai e casa-se com outro. Ela casou-se com outro e ela cometeu um adultério contra você. Ela abriu mão de você, ela te abandonou. Por que que você tem que ficar sozinho? Por que que você tem que sofrer o agravo 2 vezes? Por que que você tem que sofrer na carne se a Bíblia diz que não é bom que um homem ande só nem abrasado? Então, qual é o problema de você arrumar uma esposa no Senhor, tá? Todavia, o irmão não está sujeito a servidão, porque Deus nos chamou à paz. Ou seja, Deus chamou a paz. Você arrumar uma pessoa no Senhor, né? Porque isso é o ensinamento da Mishnah. O ensinamento da Mishnah tem divórcio os judeus. Em caso de espancamento, em caso de homossexualidade, em caso de infidelidade, em caso de um monte de coisas. Até de mau cheiro, se a mulher casasse com um cara que mexia fezes lá naquela época, ela podia alegar que quando casou achava que podia conviver com o cheiro e depois descobriu que não podia, ia lá e conseguia. Mas a mulher quase nunca conseguia se desvencilhar do marido. Geralmente a carta de divórcio era vinha da parte do homem, mas também as mulheres tentavam entrar com ações na justiça quando eram espancadas, quando acontecia uma série de abusos. Então elas levavam isso ao conhecimento dos rabinos e era lavrado o termo de divórcio. Tá? Então, hoje em dia é um litígio, né? Quando a pessoa não quer se separar de você, você entra com um processo litigioso para você pegar o divórcio na marra, senão a pessoa não te dá. Então ali o irmão que não se apartou, que ficou abandonado, não está sujeito a servidão. Deus chamou a paz. A mulher quis ir, seguiu a vida dela, você segue a sua. Procura uma irmã do Senhor, no Senhor, case-se, tenha filhos, vivam a santidade de um casamento, porque você foi abandonado, simples assim. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Só que, tipo assim, a pessoa que fez o errado foi quem te abandonou. Ela que fez errado. Aí você vai sofrer o agravo 2 vezes? Não tem lógica nisso. Se uma pessoa ela pode ser perdoada e seguir a sua vida, ela não vai seguir sozinha, gente. Se os da lei que viviam, se não cumprisse um dogma da lei, seria culpado de todos. Se os da lei faziam tantas besteiras e não iam para o inferno, tá? Tinha gente que casava com mulheres de outros povos, que Deus proibia. Né? Por quê? Porque aderia à mesma religião lá, ou a feitiçaria, trazia para dentro da sua casa e contaminaria os seus filhos. Foi o que aconteceu com Salomão, casou com mulheres que adoravam Mologue. Acabou construindo altares para as mulheres sacrificar seus filhos. Então, tem que entender a palavra, que a Bíblia é muito fácil de entender. Tá? Mas não adianta, as pessoas fazem uma volta, sabe? Que agora, quem a pessoa não quiser casar de novo, não case. Mas tenha dó das pessoas que querem. Não seja você um legalista.